Capítulo 10. Isso soa mesmo grandioso. Uma humanidade que renunciou a todas as ilusões e assim se tornou capaz de se organizar de modo tolerável na Terra. Não posso, contudo, partilhar de suas expectativas. Não porque eu seja o reacionário empedernido pelo qual o Senhor talvez me tome. Não, por ponderação. Acho que agora trocamos os papéis. O Senhor se mostra como o entusiasta que se deixa arrebatar por ilusões, e eu represento a reivindicação da razão, o direito do ceticismo. O que o Senhor aí apresentou me parece construído sobre erros, que, de acordo com seu próprio procedimento, posso chamar de ilusões, pois revelam de modo bastante claro a influência de seus desejos. O Senhor coloca sua esperança na possibilidade de que gerações que não tenham experimentado a influência das doutrinas religiosas em sua primeira infância alcancem facilmente o almejado primado da inteligência sobre a vida impulsional. Isso provavelmente é uma ilusão. Nesse ponto decisivo, a natureza humana dificilmente mudará. Se não me engano, sabe-se tão pouco de outras culturas. Mesmo hoje, há povos que não crescem sob a pressão de um sistema religioso e eles não se aproximam mais do que outros do ideal que o Senhor tem em mente. Se o Senhor quer eliminar a religião de nossa cultura europeia, isso só poderá acontecer mediante um outro sistema de doutrinas, e este assumiria desde o início todas as características psicológicas da religião, a mesma santidade, rigidez, intolerância e, para sua defesa, a mesma proibição de pensar. O Senhor precisará de alguma coisa desse tipo para corresponder às exigências da educação. A esta, o Senhor não poderá renunciar. O caminho que leva da criança de colo ao homem aculturado é longo. Pessoas demais se desviarão desse caminho e não alcançarão a tarefa de suas vidas no devido tempo se forem abandonadas sem orientação ao próprio desenvolvimento. As doutrinas que fossem empregadas na sua educação sempre colocariam restrições ao pensamento de seus anos maduros, exatamente do mesmo modo que o Senhor hoje censura a religião. O Senhor não percebe que o defeito congênito, inextinguível de nossa cultura, de toda a cultura, consiste em impor à criança, dominada por impulsos e intelectualmente débil, a tomada de decisões que apenas a inteligência amadurecida do adulto pode justificar? A cultura, porém, não pode agir de outro modo, devido à concentração do desenvolvimento humano de séculos em alguns poucos anos de infância, e apenas por meio de forças afetivas a criança pode ser levada a dominar a tarefa que lhe é colocada. Essas são, portanto, as perspectivas para o primado do intelecto de que o Senhor fala. O Senhor não deve se surpreender se agora intervém a favor da conservação do sistema religioso de ensino como a base da educação e da convivência humanas. Trata-se de um problema prático e não de uma questão de valor de realidade, visto que no interesse da continuidade de nossa cultura não podemos esperar para influenciar o indivíduo até que ele tenha se tornado maduro para ela. Muitos absolutamente nunca o serão. Visto que somos forçados a impingir ao adolescente algum sistema de doutrinas que deve agir nele como um pressuposto a salvo da crítica, o sistema religioso me parece ser, de longe, o mais apropriado. Obviamente, justo por causa da sua capacidade consoladora e realizadora de desejos, na qual o Senhor julga ter reconhecido a ilusão, diante das dificuldades de conhecer algo da realidade e também da dúvida sobre se isso nos é mesmo possível, não queremos negligenciar que também as necessidades humanas são uma parte da realidade e uma parte importante que nos diz respeito de um modo muito especial. Vejo outra vantagem da doutrina religiosa em uma de suas peculiaridades que parece escandalizá-lo de modo especial. Ela permite uma purificação e uma sublimação conceituais, com o que se pode eliminar a maior parte daquilo que leva em si a marca do pensamento infantil e primitivo. O que então resta é um conteúdo de ideias que a ciência não contradiz mais e que também não pode refutar. Essas transformações da doutrina religiosa que o Senhor condenou como meias medidas e compromissos
tornam possível evitar a ruptura entre a massa inculta e o pensador filosófico. Elas conservam a comunhão entre eles, tão importante para a segurança da cultura. Então, não se deve temer que o homem do povo descubra que as camadas superiores da sociedade não acreditam mais em Deus. Acredito haver mostrado que o esforço do Senhor se reduz à tentativa de substituir uma ilusão provada e afetivamente valiosa por outra, não provada e indiferente. Não sou inacessível à crítica. Sei como é difícil evitar ilusões. Talvez as esperanças de que me declarei partidário também sejam de natureza ilusória. Mas insisto em uma diferença. Minhas ilusões, abstraindo o fato de que não há punição alguma por não partilhá-las, não são incorrigíveis como as religiosas. Não possuem o caráter delirante. Se a experiência chegasse a mostrar, não a mim, mas a outros depois de mim, que pensem do mesmo modo, que nos enganamos, renunciaríamos às nossas expectativas. Tome a minha tentativa pelo que ela é. Um psicólogo que não se ilude sobre o quanto é difícil orientar-se neste mundo, se esforça por julgar o desenvolvimento da humanidade segundo o pouquinho de compreensão que obteve através do estudo dos processos psíquicos que ocorrem no indivíduo durante seu desenvolvimento de criança a adulto. Ao fazê-lo, impõe-se a ele a concepção de que a religião é comparável a uma neurose infantil, e é otimista o bastante para supor que a humanidade irá superar essa fase neurótica da mesma forma que tantas crianças deixam para trás suas neuroses semelhantes. Tais conhecimentos extraídos da psicologia individual podem ser insuficientes. A transferência para a espécie humana pode não ser justificada. O otimismo pode ser infundado. Concedo-lhe todas essas incertezas, mas com frequência não se pode deixar de dizer o que se pensa, e uma pessoa se escusa por isso na medida em que não atribui às suas opiniões um valor maior do que possuem. Ainda preciso me demorar em 2 pontos. Em primeiro lugar, a fraqueza da minha posição não significa nenhum fortalecimento da sua. Sou da opinião de que o Senhor defende uma causa perdida. Podemos insistir o quanto quisermos que o intelecto humano é débil quando comparado à vida impulsional. E temos razão nisso. Mas há algo especial nessa fraqueza. A voz do intelecto é baixa, mas não descansa até que seja ouvida. No fim, depois de incontáveis e repetidas rejeições, ela o consegue. Esse é um dos poucos pontos em que é lícito ser otimista quanto ao futuro da humanidade, mas em si, ele não significa pouco.